A Vida Além da Sepultura, livro psicografado por Hercílio Maia, transmitido pelo Espírito Atanagildo. Então vamos a mais uma pergunta. O mundo que vos cerca é análogo ao cenário material terreno, conforme nos relatam algumas literaturas mediúnicas que se refere a colônias, cidades, casas, veículos, árvores, rios, etc. Segunda pergunta dentro do mesmo capítulo. Não será isso apenas um esforço de comparação, o produto da imaginação dos médiuns que recepcionam tais comunicações? Responde Atanagildo. Se assim pensares, tereis de supor que o médium de que me sirvo agora pode estar compondo também um pitoresco relato partido de sua própria imaginação. E, se continuardes a pensar desse modo, grande será a vossa desilusão quando aqui chegardes, pois é de senso comum que a natureza não dá saltos. Malgrado as vossas dúvidas e as dificuldades que encontramos para vos esclarecer ou vos descrever com a mais aproximada exatidão, o panorama astral do além-túmulo, asseguro-vos que aqui existem montanhas, rios, árvores, pássaros, animais, jardins, casas, edifícios, templos, veículos e ornamentações, tudo bem ajustado às sequências e às várias formas que fundamentam a vida astral dos povos e aglomerados de espíritos desencarnados. Vamos a mais uma pergunta, ainda no capítulo 71. Pelo que nos dizeis, parece que essas cidades ou colônias astrais copiam o panorama terrestre. Não seria decepcionante que depois de abandonarmos o corpo físico, contando com uma espécie de paraíso celestial, tivéssemos de penetrar um cenário que pode até ser mais pobre do que o que de certas metrópoles aqui na Terra? Então vamos à resposta de Atanagildo. Outro equívoco se faz evidente no vosso modo de pensar, pois são os reencarnados que, de modo bastante grosseiro, plagiam aquilo que existe no espaço. Aqui no mundo astral, lidamos intimamente com as coisas, ideias e projetos que podeis considerar como sendo matizes ou origens das acanhadas realizações que efetuais na matéria densa e pesada, aqui no planeta Terra. Não é verdade que os vossos cientistas costumam afirmar que a matéria é energia condensada? Por exemplo, qualquer coisa que eu pegar aqui e mostrar para vocês é energia condensada. A física explica bem isso. E que não existe, propriamente, a matéria rígida ou absoluta na forma de uma pasta nuclear indevassável. Esse é um questionamento que os cientistas fazem, né? Que na verdade é uma afirmação. Né? Porque, por exemplo, em tudo que a gente pegar, nada é completamente denso. Aqui tem espaços aqui dentro. Microespaço, mas tem. Então, está claro que quanto mais livre se encontrar essa energia tão poderosa que se acumula para constituir o mundo físico e que, em verdade, é a substância da origem das formas materiais, tanto mais há de ser mais viva e poderosa quando manuseada diretamente no mundo astral, que é a fonte natural.
A gente já falou em outros capítulos sobre a energia escura, que os cientistas estão falando no mundo aí, muito aí. Mas tudo que existe de elementos químicos, que a gente conhece, sai de um único elemento original, que é chamado pelos cientistas de energia escura. A modificação dessas energias, através de pressão, temperatura e outras coisas, aí toma as formas e os elementos, né, se transformam em elementos que a química conhece aqui na Terra, mas que é uma química ainda muito elementar, por mais avançada que pareça. Os técnicos siderais operam primeiramente aqui, ou seja, no campo da energia livre, que depois alimenta e sustenta os aspectos exteriores da vida no mundo material, e esperam que os cientistas terrenos deem conta desse fenômeno. Estou corrigindo aqui o texto, mas estou continuando. Porque esse texto eu copio de um outro lugar que ainda não tenho tempo para corrigir tudo antes. Vamos lá. Os cientistas terrenos deem conta desse fenômeno e o tornem tangíveis ou tangível nas configurações visíveis aos sentidos humanos. A vossa ciência, esposando conceitos graves e sentenciosos, apenas pesquisa e depois classifica as contínuas descobertas que lhe atestam ousada incursão no plano das energias livres. Na realidade, as configurações que surgem no panorama físico são eventos primeiramente pensados e experimentados aqui no mundo astral por admiráveis gênios que atuam no imponderável. E esses gênios, eles captam esse conhecimento de gênios mais poderosos ainda do que ele. Né? Porque tudo parte de Deus. Tudo que a gente imaginar já foi imaginado e criado por Deus. Tudo, qualquer coisa. No homem, o espírito humano, que é uma criação divina, não consegue criar nada originalmente novo. Tudo já foi criado. Continuando. Em cuja substância criam, elaboram e modificam os fenômenos da vida terrena. Quantas vezes são captados ao mesmo tempo por vários cérebros estudiosos da Terra os mesmos projetos elaborados aqui, que disserram dos planos mais altos. Vou até ficar abrindo parênteses, porque é preciso. Por exemplo, tem gênios que receberam o prêmio Nobel que captaram a mesma ideia e eles estão em países diferentes, em línguas diferentes. Aconteceu até com Albert Einstein. Né? Ele tinha um problema matemático muito complexo para resolver, quando ele estava desenvolvendo, se não me engano, a teoria do campo unificado, que ele não conseguia resolver o problema matemático. E um matemático, um cientista matemático, desenvolveu antes dele. Só que ele depois, como Einstein, ou Einstein, né? Einstein é um nome de origem alemã, apesar dele ser judeu. Não se pronuncia Einstein, é Einstein. Einstein, ele já tinha desenvolvido muita coisa e já estava à frente de muitos outros aspectos. Ele, então, cedeu vamos dizer assim, o conceito de ter resolvido o problema para Einstein. Vamos lá. Não vos é estranho o fato de alguns sábios ou cientistas terrenos, através de surpreendentes coincidências, terem feito descobertas e completado pesquisa ao mesmo tempo, em vários pontos geográficos, por cujo motivo têm se registrado mútuas acusações de plágio e de furtos de projetos e documentos alheios. Na realidade, esses cérebros sensíveis, que se situam na faixa vibratória da mesma procura científica,
em benefício da humanidade, logram identificar fórmulas iguais e soluções idênticas porque interceptam psiquicamente certas coisas que se revelam na sua descida do alto na forma de inspirações. Até um médico, filósofo também, né? Chamado Pietro Baldi, ele tem um livro que ele fala, o nome do livro é sobre as noures. Na verdade, tem muitos livros que falam sobre isso de outras formas. Os outros nomes são entes, né? Não chega a ser um espírito igual ao nosso, mas são entes absurdamente, são memórias, vamos dizer assim, com o conceito humano. Memórias, tipo uma memória RAM, uma memória RAM, mas de um tamanho absurdo que guarda todo o conhecimento do universo. Então, à medida que espíritos evoluídos e empenhados em desenvolver algum conhecimento aqui na Terra sobre determinado assunto, biologia, ciências de todos os aspectos, eles entram numa sintonia de uma frequência que eles vão lá e captam, sem eles mesmos saberem, assim, como isso acontece quando estão encarnados. Quando estão desencarnados, eles sabem que os espíritos já passam a ter outro nível de conhecimento, né? E clareza, né? A gente, quando sair aqui da Terra, a gente vai ver que muita coisa que a gente desconhece aqui, do outro plano, alguns espíritos já vão chegar lá e já estão praticamente dentro do aspecto daquele mundo. Porque a gente morre todo dia a gente morre. Quando a gente dorme, praticamente a gente morre, porque o nosso espírito não fica no corpo ali. Quem precisa descansar é o corpo físico. O espírito, dependendo da evolução dele, ele vai se encontrar em ambientes evoluídos, ter contatos com espíritos evoluídos, entendeu? Eles não ficam presos no corpo. Claro, cada espírito se sintoniza com o que ele é. Se ele é um que só vive de luxúria, ele vai procurar esses ambientes também, entendeu? Os alcoólatras, os fumantes, os drogados, eles vão procurar esses ambientes. Os espíritos que estão voltados para as coisas evoluídas, eles vão procurar os ambientes evoluídos. Eles se sintonizam com ambientes evoluídos. Por exemplo, meu guia espiritual, ele está sempre próximo a mim. Todo mundo que está me ouvindo aqui tem um guia espiritual. Deus não é um inconsequente, ele sempre põe um amigo ao lado, sempre mais evoluído ou igual, para auxiliar na vida aqui na Terra. Claro que se a gente descambar por um caminho ruim, eles se afastam da gente, deixa o karma quebrar em cima da gente, entendeu? Eles não podem interferir na minha opinião ou na minha decisão. Eles não têm autoridade para isso. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu decido como vai ser o meu futuro e a minha vida. Eles podem me intuir, entendeu? Pode tentar me intuir. Agora, se eu também não me abrir minha intuição para receber a intuição deles, eu também me fecho para eles não podem fazer nada. Eles, às vezes, sofrem muito ao nosso lado por ver que a gente está dando cabeçada em ponta de faca e eles não poder fazer nada. Entendeu? Eles ficam muito tristes, e acabam se afastando da gente, porque ele não pode ficar acompanhando. Se um espírito tem uma certa evolução, não pode acompanhar a gente por um ambiente que é torpe. Mas vamos lá. Quantas descobertas e soluções científicas, principalmente no campo astronômico, ainda hoje vos servem de motivos de discussão devido às mútuas reivindicações de paternidade. É como se a gente fosse dono de algum conhecimento. O conhecimento é de Deus. Esse negócio de patente, isso é besteira. Isso aí, no dia que um homem entender isso, vai acabar com essa besteira de patente. Não existe patente. Entendeu? Todo conhecimento é de Deus. Vem através de espíritos super evoluídos, que já estão em planos bastante avançados. Bom,
é que no mundo causal descem para a Terra as respectivas ideias, que os sábios, então, aprendem conforme a sua capacidade técnica, o seu poder mental e a sua harmonia espiritual. Quantas vezes os artistas e os religiosos conseguem sintonizar-se com essas faixas vibratórias tão sutis, gozando dos divinos êxtases e das inspirações que muitas vezes os arrebatam da Terra. Isto posto, não penseis que o nosso mundo astral plagia a estrutura do vosso orbe físico. É um absurdo, né? Este é para nós bastante imóvel e petrificado em sua vida lenta e rudimentar. Nós operamos na origem ou diretamente na ideia, enquanto a vossa humanidade opera na crosta, no exterior da casca, o que representa justamente a energia em sua última fase de degradação. Então ficamos aqui, hoje até estendi um pouco mais, mas ficou interessante. Capítulo 71, A Vida Além da Sepultura, do Espírito Atanagildo.